muitas vezes as pessoas que não têm contato vê um autista nível 3 de suporte, que não tem fala. E às vezes as pessoas falam, nossa, ela não entende nada. Pelo contrário, muitas vezes essa pessoa tem muito a dizer, tem muito vocabulário. Ela só não tem uma ferramenta certa, né? Ela só não foi ensinada a se comunicar de outra maneira. Então, a partir do momento que eu comecei a ver, ter essa experiência ali, no primeiro ano, com pouquíssima experiência, com pouco suporte que eu tive na época, a gente conseguiu ver resultados, então meu coração se encheu de alegria e eu vi, esse é meu propósito de vida, é dar voz para quem precisa. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise, credibilidade e informações para as nossas noites. Eu tenho hoje o privilégio de receber pela primeira vez aqui na minha bancada a doutora Laiane, ela que é fonoaudióloga, proprietária da clínica Comunique, uma clínica que vem aí se destacando, né, pelos trabalhos e serviços prestados, não só em Cuiabá, como para todos os pacientes de Mato Grosso, dos arredores. E hoje ela vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre a comunicação alternativa que ganhou o seu coração. Doutora Laiane, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Muito obrigada, Paula. O privilégio é todo meu. Nós temos convidado especial bem ali, ó, por isso eu tô falando baixinho hoje, tá, gente? Caleb já tá nativa. Já está aqui com a mamãe no trabalho, né, acompanhando aí os Que nossos bênção. sonhos, os nossos projetos. Não pode parar, né, minha Não. amiga? Laiane, fala um pouquinho sobre a sua história, né, profissional. Quem que é a Laiane hoje enquanto fonoaudióloga, enquanto mamãe, enquanto mulher, enquanto esposa? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Paula. Uhum. Meu nome, como você já disse, é Laiane, sou fonoaudióloga, casada, hoje mãe de 4 filhos, né? Eu tenho a Alice, de 9 anos, o Lucas, que é uma criança que está dentro do espectro do autismo. Tenho o Caleb, que é o meu bebezinho, que fez 1 mês, e tenho também o Heitor, que é meu filho do coração. Uhum. A minha missão como fonoaudióloga, né, começou há mais de 15 anos atrás. A minha carreira, no início, eu me senti muito perdida para onde eu iria, né, o que eu iria atender, caí de paraquedas numa equipe multidisciplinar, mas eu não tinha o suporte que eu precisava para desenvolver ali uma boa profissão. Foi quando eu comecei a estudar muito e me apaixonei. E minha missão, assim, aumentou muito mais quando eu me tornei mãe, porque eu pude sentir na pele, né, a angústia das mães que sentiam quando busca ajuda e não encontra no profissional qualificado, não encontra a resposta certa que ela precisa. Quantas vezes eu procurei por profissionais, olha, eu estou observando isso. Ah, não, isso é normal, tá tudo certo. E quando o nosso filho começa a crescer, a gente começa a ver os prejuízos, né? Ver eles sofrerem bullying, ver ali que tem algo diferente, mas encontrar profissionais realmente qualificados foi meu maior desafio para quando eu recebi o diagnóstico do meu filho. Foi aí que eu tive, assim, falei, meu Deus, eu preciso ampliar, né, os meus sonhos, sair ali de um consultório que era somente eu e minha família construiu a Comunique, né, que hoje o nosso propósito maior, nossa equipe aumentou com uma equipe multidisciplinar para acolher todas as áreas, não só a fonoaudiologia, ajudar a criança a falar, desenvolver a comunicação, mas o suporte psicológico, o suporte com nutricionista, com fisioterapeuta. Ali na Comunique, onde é o meu sonho hoje, a família encontra todo o tratamento, todo o suporte que o filho precisa. E é isso que eu buscava, um lugar a qual eu poderia ter ali todos os tratamentos que meu filho precisava. Perfeito. Então, a história, né, o que te levou a se apaixonar pela comunicação alternativa foi a própria necessidade de encontrar profissionais capacitados na área, Laiane. Sim, a comunicação alternativa começou a partir do momento que eu recebi uma criança que ela tinha necessidades complexas de comunicação. Eu atendi a ela mais de 2 anos, né, para desenvolver a fala. Uhum. Porém, mesmo ela tendo todo o suporte de uma equipe multidisciplinar qualificada,
ela estagnou, ela não conseguia se expressar. E as Uhum. crianças crescem, né? Com isso vem a necessidade de se expressar cada vez mais. E começamos a perceber que ela começou a ter frustração, chorar no processo terapêutico. Eu fazia o treino motor de fala e ela não conseguia soltar mais palavras. Uhum. E aí a gente viu a necessidade de usar um recurso. E mesmo sem experiência na época, foi no começo de 2021, eu e a família buscamos suporte, né, com supervisão externa. E isso foi nos dando um direcionamento no tratamento. Em poucos meses a gente começou a ver resultado. Vi uma criança que não conseguia expressar nada, que era totalmente passiva, a expressar os seus desejos, principalmente a dizer não. É a primeira vez que ela conseguiu falar que não queria algo, isso trouxe muita alegria ao meu coração. Eu compartilhei com a mãe, ela ficou, meu Deus, ela falou não. Bênção. Então foi uma alegria muito grande e em menos de 3 meses ela conseguiu expressar sentimentos. Ela contou para a mãe que ela estava feliz porque ia passar o final de semana na casa da avó. Então ela usou o recurso, né, o CAA, o tablet que ela tem, para expressar algo que ela estava sentindo. E sentimentos é algo muito abstrato para ensinar. E Sim. quando ela passou a nos dar essa resposta, eu comecei a perceber, meu Deus, isso é um ouro, né? Você Uhum. dá voz para alguém que não consegue se É o seu expressar. propósito de É o vida. meu propósito. Porque muitas vezes as pessoas que não têm contato, vê um autista nível 3 de suporte, que não tem fala. E às vezes as pessoas falam, nossa, ela não entende nada. Pelo contrário, muitas vezes essa pessoa tem muito a dizer, tem muito vocabulário. Ela só não tem uma ferramenta certa, né? Ela só não foi ensinada a se comunicar de outra maneira. Então, a partir do momento que eu comecei a ver, ter essa experiência ali, no primeiro ano, com pouquíssima experiência, com pouco suporte que eu tive na época, né? A gente conseguiu ver resultados, então meu coração se encheu de alegria e eu vi, esse é meu propósito de vida, é dar voz para quem precisa. Perfeito. Para quem nunca ouviu falar no CAA, o que que vem a ser a comunicação alternativa na prática? A comunicação aumentativa e alternativa é um conjunto de ferramentas e estratégias que vai dar suporte para uma pessoa que não tem oralidade, que não consegue falar, conseguir se comunicar de alguma maneira. Uhum. Pode ser tanto gestual quanto usar o corpo para expressar algo. Quando essa pessoa aponta algo, ela está usando uma comunicação alternativa, porque Sim, ela está sim. mostrando algo ali, a televisão. Então, a gente pode usar sem suporte de recursos, né, a comunicação alternativa, mas também com suporte de recursos que são pranchas de comunicação, uso de tablets, uso de pictogramas isolados para poder expressar aquilo que ela quer dizer. Então, a partir do momento que usa alguma estratégia para se comunicar e a pessoa consegue passar uma informação, transmitir o que ela quer dizer, ela está usando comunicação alternativa e aumentativa. Quais são os maiores erros de atendimento hoje que você vê sobre o CAA, Laiane? Paula, hoje o maior erro que eu vejo na implementação, que é o processo do sistema robusto, é quando a família deixa que só a clínica, né, resolva o problema, né? Tem muitas famílias que muitas vezes deixam o tablet dentro da mochila e a criança chega lá na clínica, o comunicador dela tá dentro da mochila. Aí a gente vai lá e abre, e realmente, às vezes tá lá o tablet desligado, sem bateria. Sim. Então, assim, hoje o maior erro é quando a família não entende qual que é o propósito da comunicação alternativa. Se a criança não tem voz e a gente precisa ensinar ela a se comunicar com uma ferramenta, nós precisamos usar essa ferramenta o tempo todo, principalmente no ambiente da casa, onde onde essa criança passa a maior parte do tempo. A criança precisa usar o CAA dela na escola também, quando ela Uhum. passa, em média, 20 horas semanais. Sim. Então, o recurso de CAA, quando a gente implementa, a gente deixa muito claro que é preciso usar todos os dias em todos os ambientes que essa criança vai. Mesmo que ela vai para casa da avó, para casa de uma tia, ela precisa levar esse recurso. O maior erro e o maior desafio que nós temos é quando a família depende só da clínica. Eu vou levar para terapia de fono para fazer Não tem essa CA. Não continuidade tem domiciliar. E isso. você acha que isso acaba não acontecendo por falta de instrução a esses pais, conhecimento? Porque assim, geralmente são pais que
são crianças que fazem diversas terapias, né? Tanto na psicologia, fonoaudiologia, psicopedagoga, mas às vezes tem famílias que dependem só da fono. Ah, na fono tá usando CA. E não é bem assim. Todos os profissionais comunicam com essa criança. Então a Sim. família precisa abraçar a causa. Ela precisa ser a primeira a vestir a camisa. Onde meu filho vai, eu vou levar a ferramenta, porque é a voz dele, né? Então a gente não tira a boca e deixa a boca em casa, vou usar só na Não tem fono. jeito. Não tem jeito. E a gente ainda vê muito isso no consultório. A família usar o CA somente na clínica, somente na sessão de fono, quando a gente passa ali 50 minutos com a criança, né? Então, a gente tem que aproveitar quando essa criança está num parque para poder modelar outras palavras. Olha que lindo, olha que legal, o pássaro, a árvore. Esses são os momentos que a criança vai querer aprender mais a se comunicar. Então, o nosso maior desafio é ter essa parceria com a família usar o tempo todo, em todo lugar que ela vai, levar o tablet, modelar para essa criança aprender a se comunicar. Perfeito, perfeito. Tem muitos mitos, né, acerca do CA, e a gente vai desmistificar alguns deles hoje. Um mito muito forte é que muitas mães têm medo, né? Ah, se eu der uma prancha, meu filho não vai falar. Isso é verdade? Isso acontece muito? Não, na verdade, há mais de 15 anos atrás, Paula, quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu escutei falar assim, olha, CA, a criança chegou ali 7, 8 anos, não conseguiu falar, aí nós começamos a usar CA, que é Uhum, comunicação alternativa. uhum, Porém, com o passar do tempo, né, o avanço da tecnologia, dos estudos, da ciência, pôde-se comprovar, todos os artigos de CA comprovam ao contrário, que o CA não atrapalha a fala. Pelo contrário, ele é um suporte para quem já fala aumentar o vocabulário, ampliar o repertório. Pensa assim, quando a gente vai ensinar uma criança típica a falar, e eu quero ensinar ela a falar taça, eu estou mostrando a taça para ela. Taça, essa é a taça, um objeto concreto. A maioria das palavras que nós falamos são palavras essenciais, que muitas vezes não têm o concreto. Por exemplo, eu, você, nós, para, mais, grande, pequeno. São palavras que não têm uma figura concreta para representar. Quando a gente usa o CA, principalmente as palavras essenciais, tem ali na prancha vamos, ir, sair, gostei. Então é como se nós estivéssemos dando uma pista visual para essa criança poder lembrar aquilo que ela quer dizer. Então, ao contrário do que muitos pensam, e infelizmente tem profissionais atuais, fonoaudiólogos ainda, que acham que CA vai atrapalhar a fala, os estudos atuais provam que o CA amplia, aumenta, o próprio aumentativa vem para dar suporte que vai apoiar essa fala, o desenvolvimento dessa comunicação. uhum. Se a pessoa não tem apraxia, não tem um transtorno motor, não tem algo motor que inibe a fala, o CA vai dar suporte para ampliar esse vocabulário. É muito comum a gente escutar no consultório, Paula, as mães falarem assim: nossa, ele falava 2 palavrinhas, ele já está falando 10. Nossa, ele falava palavra isolada, agora ele está montando frases. A partir do momento que começou a usar o CAA. Então, a CAA veio para ampliar esse vocabulário. Maravilha. Por que que você acha que esse medo ainda é tão comum, Laiane? Por falta de conhecimento. Informação, né? Falta de Estou informação. mudando, né? A gente tem Está trago muita mudando, está informação. mudando. Eu acho que a informação ela É, liberta, ela sim. cura, ela liberta, tira medo, né? Isso. É bem isso. Quando nós fazemos capacitações também, né, na nossa equipe, e quando os pais entendem, né, o funcionamento, o porquê que a gente usa a comunicação alternativa, eles saem de lá assim, nossa, é isso que eu quero. Porque o conhecimento liberta, né? Então, existia, assim, antes, né, muitas pessoas que não tinham conhecimento, achavam que a comunicação alternativa era só para quem não falava. Uhum. E não é isso, né? Veio como suporte para ampliar o vocabulário de quem tem dificuldades na linguagem, que é transmitir uma informação. Então, assim, o que atrapalha é a falta de conhecimento. Quando a pessoa estuda, entende o que é CA, ele quer usar o quanto antes com o filho, e assim também os profissionais que estão, né, se atualizando hoje, vê o quanto o CA dá suporte e inibe também muitos comportamentos inadequados.
né? Imagina uma criança que não, zero comunicação. Ele começa a usar o CA e fala, não quero isso. Isso impediu ele de fazer um comportamento de jogar algo, de quebrar algo. Então, assim, o buscar conhecimento é libertador. Então, a ciência tem provado que CAA apoia, aumenta a oralidade. Perfeito. Dor real das mamães. Você atende muitas famílias na sua rotina de clínica. Qual que é a maior dor que chega até você, Laiane? A maior dor, né, é quando essas crianças começam a crescer e aí passam a ter crises, né, de ansiedade, birras, começa a ter comportamentos autolesivos e heterolesivos, começa a bater na mãe, começa a bater no pai porque não consegue se comunicar. Então, a maioria das mães, quando elas demoram muito para aceitar a comunicação alternativa, porque assim, elas ficam com uma ansiedade, né? É o desejo de todas as mães ver o filho falar. Então, muitas ainda escutam o médico falar: não, espera, ele vai conseguir falar. Não, meu filho falou com 4 anos. E aí elas ficam naquela expectativa de que a fala vai vir. E a dor maior no meu consultório é que quando essa criança cresce, ela já chega pra gente com aqueles comportamentos, né, que a mãe tá em sofrimento. Ah, ele começou a me bater, ah, ele não era agressivo, ele começou a quebrar as coisas lá em casa. E já chega assim, né, num estado emocional bem crítico, porque ela não sabe o que fazer. Então, Paula, o meu objetivo, assim, é acolher essas mães, ajudar, calma, tem uma solução, tem Até uma porque você está do outro saída. lado também. Tô do outro lado. Você E vive a muitas vezes, profissional e a mãe. e a mãe, já teve várias vezes, Paula, que eu chorei ali com a mãe, porque realmente não é fácil, né? A gente sonha, tem uma expectativa de ter um filho perfeito, Sim. independente, e de repente o seu filho não está conseguindo se comunicar. E pior ainda é quando começa a ser excluído pela sociedade, né? Porque imagina, você tá dentro de um corpo e não sai a voz, não sai aquilo que você quer dizer. Os comportamentos inadequados vão vir. E aquela mãe entra num sofrimento profundo, né? E aí a nossa missão é acolher essa família, é dar um caminho, dar um direcionamento. Calma, vamos usar outras ferramentas e outras estratégias. E por isso que a gente indica assim, o quanto antes essa família buscar ajuda, buscar intervenção precoce, não ter medo, né? Porque se ele tiver a probabilidade de falar, se ele não tiver esse impedimento motor, mesmo que a gente use CA pequenininho ali com 1 ano, 2 anos, ele vai desenvolver a fala, né? Sim. E o que que muda emocionalmente na família, né? Quando a criança começa a se comunicar? A principal A mudança. gente vê a alegria, o sorriso no Sim, é uma rosto, né? vitória, É né? uma vitória. E às Uhum. vezes, Paula, é algo tão simples para nós que somos falantes, mas para a família é algo assim extraordinário. Quando a criança deixa de quebrar algo, deixa de bater para falar assim: eu quero biscoito. No comunicador, né? Ele usa a prancha, eu estou com um incômodo na barriga, né? Até tem uma cliente nossa que uma vez ela estava na escola com a AT, acompanhante terapêutica, Uhum. e ela falou: eu quero a minha mãe. A T falou assim: por que que você quer a sua mãe? Ela falou assim: algo está errado. Até, o que que está errado? Ela, desconforto, dor na barriga, e colocou a mãozinha na barriga. E você vê que é algo assim que, para quem não fala, às vezes é difícil falar de um desconforto na barriga, falar onde que está sentindo, né, Sim, dor. sim. E ela conseguiu se expressar no comunicador. Isso foi uma vitória para a mãe, né? Então, assim, é um vídeo até que viralizou, assim, ela falando desse desconforto que é algo tão abstrato. Às vezes uma criança não, que fala, né? Não consegue, mãe, tô com a barriga doendo, mas que dor é essa? É aqui, ela não consegue expressar. E essa criança conseguiu dizer que estava com dor na barriga, né? Então, a família, assim, ficou encantada, como é dar poder, é dar independência. Independente onde ela estiver, conseguir falar aquilo que ela está sentindo é uma vitória para a família, que passou ali por anos, né, sem saber o que que a filha estava sentindo. Então, você vê ali uma alegria, você vê uma esperança, Sim, um entusiasmo, né? entusiasmo. Quando a família vê apontando a primeira vez a prancha, dizendo algo sem um comportamento inadequado, é uma vitória. Aquilo que é simples para a gente é algo valioso demais para as famílias que passam por esse processo. Existe idade certa para começar o CAA, doutora Laiane?
A idade certa é o quanto antes, né? Uhum, Se a uhum. mãe, ali no Sim. primeiro ano de vida, já sabe que o filho tem um diagnóstico, né? Por exemplo, está dentro do espectro do autismo, Uhum. tem paralisia cerebral ou qualquer outro transtorno, síndrome raras, né? Síndrome de Down, e ela sabe que essa pessoa vai ter necessidades complexas de comunicação, Sim. ela pode começar a usar CA. O Uhum. quanto antes, Paula, é melhor. Se o ser Então, quanto antes, respira, melhor. se respira, pode usar o CA para poder potencializar a fala. O que que você diria nessa noite, Laiane, para uma mãe que está esperando o filho estar pronto? Existe esse momento do filho estar pronto? Não, não existe. Na verdade, assim, Paula, até nós profissionais nunca estamos 100% pronto para começar uma metodologia. Por Uhum. quê? O CA, ele é muito individualizado para cada pessoa e para a Sim. realidade de cada família. Então, a partir do momento que a gente recebe essa família, nós precisamos entender a sua rotina, entender o que faz sentido para aquela família, o que que ela gosta, qual que é o recurso que ela vai conseguir adquirir. Muitas vezes a gente inicia ali com baixa tecnologia, com pranchas, e depois a família consegue adquirir um tablet e a gente faz essa transição de recursos. Então, a implementação de CA, a partir do momento que a família, eu quero começar a usar o CA, é um processo de longo prazo. Por isso que a Sim. gente fala que é um sistema robusto, né? Uhum. Um bebê típico demora ali de 0 mês até 1 ano escutando, recebendo informações Sim. para depois de 1 ano começar a soltar as primeiras palavrinhas. A mesma coisa é a comunicação alternativa. A gente recebe a família e no processo a gente vai fazendo a avaliação, qual que vai ser o recurso, quais são as palavras que nós vamos utilizar, quais que são as funções comunicativas, qual que é a necessidade da família. Tem famílias que querem, eu quero que ele aprenda a fazer pedido. Eu quero que ele aprenda a dizer não. Eu quero que ele pare de bater. Então a gente precisa entender a realidade dessa família para continuar o processo. Então, assim, o quanto antes iniciar é melhor, porque a perfeição, o ponto certo, a hora certa, a gente faz durante o Sem caminho. falar que eu acho que atrasa o desenvolvimento dessa criança, né? Quanto mais Atrasa. espera, maior o atraso, né, doutora Sim, Laiane? porque a gente tem que aproveitar ali os 3 primeiros anos de vida, que tem a maior neuroplasticidade cerebral, né? Que a gente sabe que os 3 primeiros anos de vida é quando a criança mais aprende, né? Então, até ensinar outra língua ali na primeira infância é melhor. A mesma Uhum. coisa é o uso de CAA. Se você começar o quanto antes é melhor. E o aperfeiçoamento vem no processo, no caminho da implementação. Você é mamãe, né? Isso muda a forma como você atende essas crianças, como você enxerga essas mães? Muito, Paula. Eu consigo colocar assim no lugar, né? Empatia, né? E a empatia, até como uma empresária, né, da Comunique, em todas as nossas reuniões, eu sempre falo para os profissionais, gente, no lugar da mãe, eu sou mãe, eu sei o desafio que é, né, que às vezes você vê ali do outro lado, nossa, mas essa mãe faltou, não trouxe hoje, mas às vezes até para a mãe conseguir sair de Se casa com essa deslocar. criança, É se um desafio. deslocar, é um desafio. Muitas vezes o filho não quer ir para terapia, em casa tem os comportamentos de choro, de birra, há todo um processo por trás, até a mãe conseguir chegar na clínica, né? Uhum. Então, assim, eu sempre gosto de me colocar no lugar da mãe. O que que ela está buscando? Como que eu posso ajudar? E além também da sala de terapia, nós treinarmos ela para aprender a se comunicar com o Sim, filho, né? sim. Não adianta depender só da clínica se a gente não acolher essa família, ensinar essa mãe a usar o sistema, ensinar essa mãe a treinar o ato motor de fala com o filho. Porque assim, Paulo, algo importante também é entender que apesar que a gente comece a usar o CA, a gente treina também a fala. Mas quando a gente vai na academia, se a gente vai todos os dias, a gente aprende. Sim, Se a com gente certeza. vai uma vez na semana lá só com o personal, o processo é muito maior, né? Então, como mãe, eu sempre falo para os profissionais, vocês precisam acolher e ensinar essa mãe. A mãe não sabe de tudo, a mãe não vai saber fazer em casa se você só orientar. Tem que mostrar, colocar ela dentro da sessão, treinar essa mãe para poder aplicar em casa com o filho, né? E é isso. Se uma mamãe está ouvindo agora, né, e quer começar a fazer o acompanhamento, o que que ela pode fazer hoje pelo seu filho, né?
E qual o maior erro que você identifica nos pais, Daiane? Ah, na verdade, Paula, eu acho que não é o erro, às vezes é a falta de conhecimento assim. Ah, eu tô levando na fono, eu tô levando na psicóloga, e os profissionais vão fazer lá o que tem que ser Esperar só feito. pelos profissionais, Esperar né? só pelos profissionais. As famílias que a gente tem mais resultado e sucesso nos processos terapêuticos são as famílias que realmente cobram, que estão ali. Eu quero entrar na sessão, me manda vídeo, me manda foto, recebe o Famílias caderno. Isso, participativas. famílias ativas, participativas, né, que estão envolvidas ali. Porque o bem mais precioso é da família, o filho, né? Então, assim, a família tem que estar à frente do tratamento, entender e exigir, cobrar do profissional o que está sendo trabalhado, né? Não só esperar pelo processo terapêutico. Você fala muito sobre voz, né? Sobre dar voz. O que que significa isso na verdade para você? Sobre dar voz. Dar voz, Paula, é a pessoa conseguir passar uma informação e ser compreendida, independente da forma que ela está comunicando, né? É claro que o sonho das mães é a fala, mas Sim. se ela usou um recurso e conseguiu expressar ali, eu quero ir para a casa da vovó, e a outra O eu não pessoa, quero. ou eu não quero ir para a escola hoje, Ela e consegue tá expor as tudo bem. vontades, os desejos. E isso, é dar voz, é ela conseguir passar uma informação, mesmo que seja através de uma prancha, através de um tablet. Ela apontou, a outra pessoa entendeu o que ela quis dizer, a gente precisa validar, a gente precisa dar valor a isso. Porque se a gente se colocar no lugar do outro, eu não consigo comunicar e a pessoa tá falando, não, você tem que falar, fala que a mamãe te dá. Força. Aham, força. Quão pressionada essa pessoa se sente, né? Então, dar voz é isso. É a partir do momento que a pessoa passa uma mensagem, independente da forma, e é compreendida, aí já valeu a pena, né? Ela não foi ali rejeitada, não fingiu que, eu não tô entendendo, fala pra mim. Não, a gente entendeu que ela queria ir pra casa da vovó, então eu vou validar isso. Isso é dar voz. Que muda na vida dessa criança quando ela consegue se expressar? Ah, Paula, muda muita Tudo, coisa. né? Primeira coisa é diminuir os comportamentos inadequados, né? Essa criança deixa de ser aquela criança irritada, com muita irritabilidade, Agressiva. agressiva, com crises. Assim, os estudos atuais provam isso, que a partir do momento que a criança é entendida, ela é compreendida, ela se torna uma pessoa mais feliz, uma criança com menos comportamentos desafiadores, uma criança que aprende mais. E imagina só, ela nunca falava e de repente ela apontou na prancha: quero ir para casa da vovó. E a mãe entendeu: ah, mamãe entendeu o que você disse. Ela já fica extremamente feliz porque ela foi compreendida. Aquela barreira da comunicação vai sendo desfeita, porque a gente aceitou uma outra forma dela se comunicar. Uhum. Se você pudesse falar diretamente com uma mãe que está perdida hoje, o que você diria para ela, olhando para aquela câmera ali? Como mãe, eu entendo a sua dor, né, e o desejo de uma fala perfeita. Mas muitas vezes a gente precisa dar o primeiro passo com outras estratégias, não esperar o tempo passar até que essa fala venha. Se hoje o nosso filho não consegue falar e eu tenho uma ferramenta para usar, não tenha medo. Vamos começar com esse recurso e no processo nós podemos alcançar os resultados maiores, que é a conquista dessa fala, né? Outro conselho é estude. Estude muito pelo seu filho. Não aceite só levar o seu filho para uma sessão terapêutica. Esteja envolvida no processo. Cobre desse profissional o que está sendo trabalhado. Eu quero fazer em casa também. Use em casa todas as ferramentas e estratégias que você vai sim ver resultados, vai ver sim o seu filho desenvolver, né? E alcançar todos os objetivos que a sua família precisa. Ai, obrigada, doutora Laiane. Sempre muito bom ter você aqui trazendo informação, né? Seja no Instagram, no seu quadro autoral, que logo, logo também vai estar no ar, aqui no Dr. Cash. Para quem quer acompanhar hoje o seu trabalho nas redes sociais e entender mais sobre o CAA, sobre o trabalho que vocês da Comunique, a doutora Laiane desenvolve,
Qual a rede social de vocês? Pode falar das duas clínicas, tá? As duas? O seu e da clínica. Nosso Instagram é Fono Laiane Almeida. Ali eu compartilho um pouco, né, da minha história, da minha família e também de comunicação alternativa. E Comunique Terapias Especializadas é onde eu tenho uma equipe, né, toda que trabalha ali. Não só a área de psicologia, nutricionista, fonoaudiologia, mas todos nós temos também experiência com comunicação alternativa. Estamos prontos para atender a sua família desde a fase bebê, né, crianças, adolescentes e adultos também que precisam de suportes no processo terapêutico. Perfeito. Obrigada, viu, doutora Laiane? Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode compartilhar, replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, acione o sinal de notificação para receber em primeira mão todos os conteúdos que são anexados aqui semanalmente. Espero vocês no próximo episódio, às 19 horas da noite. Até lá! Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, o Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.